Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 9 de julho. Título: Falarão novas línguas. Texto base, Marcos 16, verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Independentemente da denominação a qual você pertence ou do que foi ensinado a crer, é um fato irrefutável Jesus ter dito que os cristãos falariam novas línguas. De fato, Jesus afirmou que falar línguas novas seria um dos sinais sobrenaturais que acompanharia os cristãos. O primeiro exemplo de falar em línguas é encontrado em Atos 2, do verso 1 ao 4, onde a Bíblia diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. De todas as ocorrências em que as pessoas falaram em línguas no livro de Atos, esse é o exemplo mais famoso. Talvez por ter sido a primeira vez em que esse fenômeno ocorreu e assim estabeleceu o padrão para os crentes serem cheios com o Espírito e falarem em línguas. Porém, essa ocorrência é muito diferente de qualquer outra registrada no livro de Atos, porque vários milagres ocorreram naquele dia em que os crentes falaram em línguas pela primeira vez. Poderíamos escrever muitas coisas sobre o falar em línguas. Afinal, livros inteiros foram escritos e dedicados a esse assunto maravilhoso. Hoje, porém, analisaremos os eventos específicos que ocorrem na primeira vez em que as pessoas falaram em línguas. Atos 2, do verso 5 ao 6, nos diz que, no dia de Pentecostes, estava reunida em Jerusalém uma multidão oriunda de todas as nações sob o céu. A palavra multidão vem da palavra grega plifos, usada nada menos de 25 vezes no Evangelho para indicar uma enorme, imensa multidão de pessoas. Isso é muito importante, porque nos diz que havia na multidão muito mais estrangeiros do que crentes que haviam sido enchidos com o Espírito. Atos 2, do verso 9 ao 11, nos conta que naquele dia, na multidão havia partos, medos e elemitas, pessoas naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígida, Panfília, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, estrangeiros de Roma, judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Os cristãos que haviam acabado de ser cheios com o Espírito estavam falando em línguas tão claro que saíram do cenáculo e entraram nas ruas para que toda a multidão pudesse ouvi-los falar. A multidão ficou maravilhada com o que estava ouvindo. Atos 2,6 diz que ela se possuiu de perplexidade porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. A palavra perplexa vem do grego sushel, que significa deixar perplexo, atordoar, desorientar, desconcertar, estupefazer, surpreender, confundir ou causar um espanto que literalmente lança as pessoas em um estado de confusão. A palavra ouvia vem da palavra grega akouo, que simplesmente significa ouvir. A palavra falar é a palavra laloton, que significa falar, mas o tempo grego apresenta a imagem das pessoas falando continuamente em línguas. De fato, essa palavra grega que significa falar é a mesma usada para descrever alguém que fala fluentemente em seu próprio idioma ou em algum outro. Isso nos mostra claramente que os cristãos estavam falando em línguas sem parar quando entraram nas ruas naquele dia. Perceba,
Porém, o fim de Atos 2, verso 6, no qual é dito que cada um os ouvia falar na sua própria língua. A palavra língua vem da palavra grega dialectos, da qual provém a palavra dialeto. Isso significa que os cristãos não foram ouvidos falando somente em línguas diferentes, mas em todos os dialetos, idiomas, frases, vernáculos e sotaques regionais específicos usados em cada localização de onde os ouvintes vieram. Considere o seguinte: havia somente 120 cristãos falando em línguas, e isso consistia em uma enorme multidão de pessoas. Ou seja, esse pequeno grupo de 125 cristãos deve ter falado em centenas de dialetos diferentes. Conhecer um idioma é uma coisa, mas conhecer os diferentes dialetos de outro idioma requer anos de estudo e a mais alta habilidade. Tal fato seria surpreendente para um grupo de especialistas em linguagem altamente eruditos, mas para um grupo de galileus falar tão fluentemente em tantos dialetos diferentes era simplesmente inédito. Daí o motivo para a multidão de ouvintes estar tão desconcertada e atordoada. Atos 2,7 nos faz saber que a maioria dos cristãos que saíram do cenáculo falando em línguas naquele dia eram galileus, dando mais motivos para a multidão internacional ficar tão confusa. Os galileus eram pessoas simples, não conhecidas por sua erudição ou riqueza. Toda a sua ocupação, trabalho, profissão e modo de vida estavam principalmente ligados à região da Galileia, por isso não tinha motivos para conhecer muitas línguas estrangeiras. Foi por esse motivo que as pessoas reagiram daquela maneira em Atos 2,7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Em Atos 2,7, a palavra atônitos vem da palavra grega estime, que significa estar ao lado de si mesmo ou estar fora de sua própria cabeça. É a imagem de alguém que está tão atordoado e surpreso que fica sem palavras. Quase paralisados pelo choque, a palavra admiravam vem do grego taumadizo, que significa maravilhar-se ou espantar-se. Atualmente, poderíamos defini-la como alguém que fica confuso por algo que ouviu, testemunhou, ouviu. Não há dúvida de que naquele dia a multidão ficou perplexa ao ouvir aqueles galileus falando em tantos idiomas diferentes e dialetos específicos. Porém, os discípulos estavam falando sobrenaturalmente em línguas conhecidas naquele dia. Alguns tentaram afirmar categoricamente que os que saíram do cenáculo naquele dia falaram sobrenaturalmente em línguas humanas conhecidas. Porém, Paulo escreveu especificamente que falar em línguas não é falar em um idioma conhecido. Em 1 Coríntios 14, verso 2, Paulo disse: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Na versão King James, em inglês, a palavra correspondente a outra aparece em itálico, porque não aparece no texto grego. Foi acrescentada pelos tradutores para afirmar que Paulo não estava se referindo a idiomas humanos conhecidos, estava escrevendo sobre uma linguagem sobrenatural de oração conhecida somente por Deus. Segundo as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 13 ao 15, falar em línguas é uma linguagem espiritual, nunca uma linguagem conhecida. É tão sobrenatural e desconhecida do homem que não pode ser entendida nem mesmo por quem fala, a menos que ore pela capacidade de interpretar o que está dizendo. Esse ensinamento muito claro de Paulo acerca do falar em línguas afirma enfaticamente que no dia de Pentecostes os cristãos não falaram em linguagem humanas conhecidas, mas em uma linguagem de oração sobrenatural e desconhecida, exatamente como os cristãos falam em língua hoje. Entretanto, no dia de Pentecostes ocorreu um milagre especial. Os cristãos falaram em línguas, mas quando essa língua sobrenatural chegou aos ouvintes,
estes ouviram uma mensagem em seus próprios dialetos distintos. É por isso que Atos 2,6 diz que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos 2,8 diz, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. E Atos 2,11 nos diz que os ouvintes disseram, os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. No dia de Pentecostes, a primeira grande obra de Deus foi encher os cristãos com o Espírito Santo. A segunda grande obra foi libertar seu espírito humano para que pudessem orar em línguas e adorar a Deus em espírito. A terceira grande obra ocorreu quando os cristãos falaram em outras línguas e Deus as traduziu sobrenaturalmente para os ouvintes, de forma que cada membro da multidão os ouvisse falar em sua própria língua. É surpreendente o que acontece quando o povo de Deus se abre para deixá-lo operar por meio de si. Quando os cristãos do livro de Atos foram cheios com o Espírito e começaram a falar nitidamente em línguas, uma porta para o poder sobrenatural foi aberta. O poder desencadeado por meio do falar em línguas é evidente ao longo de todo o livro de Atos e ainda está em operação nos dias atuais. No livro de Atos, há vários eventos nos quais os fiéis oraram e adoraram a Deus em línguas. Essa era a norma, não a exceção. Uma prática comum cuja ocorrência era esperada na vida de qualquer pessoa que era cheia do Espírito. E assim como os primeiros cristãos oraram livre e fluentemente em espírito, Deus nos capacitou a fazermos o mesmo. Se quisermos simplesmente abrir nosso coração, abrir a boca e deixar nosso espírito falar a Deus. Quanto tempo faz desde que você orou em outras línguas e permitiu que o poder sobrenatural de Deus operasse por seu intermédio? Por que você não dedica alguns minutos hoje a orar e louvar em espírito? Isso trará ao seu dia uma operação divina sobrenatural. Minha oração para hoje. Senhor, eu te agradeço por me encheres com espírito e me dares a capacidade de orar e louvar a ti em uma língua sobrenatural. Meu espírito anseia por orar. Exprime-me a adorar a ti. Minha mente e intelecto são tão limitados que nem sempre sei o que dizer ou como me expressar. Porém, quando oro e louvo no espírito, tenho muita consciência de estar orando perfeitamente e te louvando no mais alto nível. Eu te dou graças por essa capacidade maravilhosa. Quero orar no Espírito e adorar a ti com todo o meu homem interior. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou cheio do Espírito de Deus e que oro regularmente em Espírito. Deus liberou meu homem interior para falar a Ele. No dia em que eu fui batizado no Espírito Santo. Desde então, tenho a capacidade de falar uma língua espiritual sobrenatural. Eu me recuso a negligenciar ou ignorar essa capacidade que Deus me deu. Portanto, oro regularmente em línguas. Como resultado, estou cada vez mais forte e mais sensível ao Espírito Santo. E tenho uma operação contínua de atividade sobrenatural divina em minha vida. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. Com que frequência você dedica tempo a orar em espírito? Quando você o faz, quanto tempo dedica a orar em outras línguas? 2. O que acontece dentro de você quando você ora em espírito? Você vê uma maior manifestação de poder, alegria, vitória e revelação pessoal em sua vida? Que outros resultados você vê quando ora regularmente em línguas? 3. Se você nunca foi cheio com o Espírito ou nunca falou em outras línguas, o que está impedindo de receber essa gloriosa experiência hoje? Sejamos abençoados na prática da palavra.